Olá, nerds! Eu sou o Gu e esse é o canal Área dos Nerds. E bom, mortes são uma coisa muito importante em histórias de drama. Elas servem para atingir o público de alguma forma e também para causar impacto nos personagens que estão vivos e os fazer desenvolver. Por isso é sim bem importante matar personagens em uma história. E um anime que tem uma boa quantidade de mortes se a gente comparar com outros shounens é Naruto. E muitas dessas mortes acabam sendo bem impactantes, e hoje eu vou falar aqui com vocês das 10 mortes mais tristes de Naruto, na minha opinião, como sempre. Esse vídeo vai ser organizado da morte menos triste até a mais triste. E outra coisa, eu estou contando aqui apenas mortes reais, e não personagens que morreram e foram ressuscitados depois, tipo o Kakashi no arco do Pen. Não, aqui só vão entrar personagens que morreram mesmo. No máximo alguns voltaram como Edo Tensei, mas nesse caso tudo bem, porque eles voltaram só por um tempinho e morreram de novo. Mas agora, personagens que foram literalmente revividos eu não vou contar, porque aí não é exatamente morte, né? Eu vou contar apenas personagens que realmente morreram e realmente deixaram de fazer parte da história. Então, dito isso, deixem o seu like e bora começar o vídeo. Número 10. Rin. Começando leve, nós temos a Rin. E cara, ela de fato não é uma personagem lá muito importante para a história, mas ainda assim, ela teve uma morte bem triste e impactante para o Obito principalmente, já que foi isso que fez a virada de chave para o maior vilão da história de Naruto começar a agir. Cara, vocês têm noção que a morte dela causou mais da metade de todas as tragédias de Naruto? Inclusive muitas das mortes aqui dessa lista mesmo. Então cara, a morte dela acaba sendo sim bem importante e pesada também, afinal se trata de uma criança que morreu nos braços do melhor amigo. Então, além de tudo, essa morte ainda deixou um trauma no Kakashi, que, diga-se de passagem, provavelmente é o personagem que mais sofreu em Naruto. Mas enfim, por mais que a personagem em si não seja tão marcante, a morte dela está aqui pelo grande impacto que ela causou no anime. Mas bom, bora pro próximo porque a lista tá só começando. Número 9. Neji. Agora nós temos um personagem que era muito importante, mas teve a pior morte de Naruto. Afinal, ela ocorreu de maneira atrasada. Veja bem, o Neji era muito importante no clássico, mas no Shippuden ele sumiu. Sumiu? Não tivemos nenhum arco pro personagem nem nada. Apenas algumas aparições até que, olha só, ele volta no fim da guerra só pra morrer. O cara literalmente ficou sumido por 300 episódios pra aparecer morrendo basicamente. E isso é um desrespeito aos fãs. Considerando a importância que o Kishimoto deu pro personagem no clássico, eu diria que essa chegou a ser a pior morte de Naruto. Mas veja bem, eu não acho que a ideia do Neji morrer seja ruim. O meu problema é mais com como essa morte foi executada. Porque se o Kishimoto queria matar o Neji, ele deveria ter feito isso no auge do personagem, ou seja, no fim do clássico. Na luta contra o Kidomaru seria o momento perfeito para o Neji morrer, já que foi num momento de destaque pro personagem e o Kidomaru era um oponente forte, então faria total sentido o Neji morrer ali. E ele quase morreu, de fato, e eu tenho certeza que ninguém reclamaria se a morte do Neji fosse aqui. Seria muito mais honroso pro personagem e não traria prejuízo nenhum, já que o personagem não teve tramas depois disso, então seria perfeito e ia valorizar ainda mais esse arco do Quarteto do Som, já que é um arco incrível e ia ser ainda melhor, ia ter uma baita de uma carga dramática. Cara, teria sido perfeito, mas infelizmente o Kishimoto arregou e fez aquela morte merda pro Neji totalmente fora de hora, o que é uma pena. Número 8. Zabuza. Pois é, rapaz, um vilão agora. O Kishimoto é um cara que sabe muito bem como escrever mortes, pois até um vilão como Zabuza consegue ter uma morte mais emocionante. E eu considero a morte do Zabuza mais emocionante que a do Haku, sim. Já que, querendo ou não, o sacrifício do Haku já era mais esperado, porque ele já estava sendo construído como uma figura não tão má. Agora o Zabuza não. Tudo se encaminhava para ele ser um verdadeiro vilão e tudo mais. Porém, o anime realmente me quebrou quando o Zabuza começou a derramar as lágrimas e chorar pela morte do Haku, o que é uma grande quebra de expectativa muito bem feita, diga-se de passagem. E ver ele se sacrificando e finalmente descendo o cacete no Gatou é muito satisfatório, e a cena dele morrendo impedido para ir pro mesmo lugar do Haku é realmente emocionante. E o Kishimoto tá de parabéns, porque a canetada dele nesse momento estava potente. E um pequeno detalhe que eu gosto pouco antes dessa morte é sobre como o Zabuza fica fraco logo depois que o Haku morre. Você já percebeu? Depois que ele morre, o Zabuza simplesmente não consegue mais lutar. E só toma o pau do Kakashi. E eu gosto de como isso é um detalhe sutil na história, porque a gente tá acostumado com o Shonen sempre entregando tudo mastigadinho pra gente sendo bem expositivo. Principalmente Naruto mesmo. Mas aqui não. Aqui é bem sutil e eu gosto bastante disso e acho que o Kishimoto mandou muito bem nessa morte. Número 7. Hiruzen. Agora vamos para a morte mais triste do Naruto clássico, na minha opinião. Até porque no clássico não tem tantas mortes assim. Mas enfim,
A morte do Hiruzen é bem triste por ser basicamente o primeiro sacrifício em Naruto. Isso é até meio clichê até essa questão do personagem mais velho e sábio do anime morrer em algum momento. A gente viu isso com o Netero, Tio Ben, Mufasa, Mestre Ogway. É bem comum nesse tipo de história o personagem mais velho ou mais sábio, conselheiro e esse tipo de coisa morrer em algum momento da história. E o Hiruzen é mais um caso desses, mas é muito bem feito. Toda a trilha sonora, o simbolismo do sacrifício dele, toda a trama dele com o Orochimaru é muito boa. E é algo que virou até comum em Naruto. Essa parada de aluno versus professor. Mas aqui foi a primeira vez que aconteceu e foi muito bem feito. Só é uma pena que depois a gente descobre que o Hiruzen não era lá tão herói assim. Mas enfim, isso a gente fala depois. Número 6. Konan. Cara, a morte da Konan me pegou muito. Se você viu o vídeo falando sobre as lutas do Shippuden, viu que essa é uma das minhas lutas preferidas do anime. E a morte da Konan é muito bem feita. Mesmo que a gente viu ela basicamente como vilã, nesse momento do anime ela já não era mais uma vilã. E ela morreu se sacrificando pelo bem maior. E cara, eu acho a morte dela muito emocionante. Não só por eu gostar muito da personagem, mas pelo jeito que ela é feita, com aqueles flashbacks, dessa vez usados no momento certo, e por toda aquela simbologia dos 3 papéis vermelhos e os 3 amigos juntos de novo. Cara, é muito bem feito isso. E pra mim a morte da Konan é a mais triste dos 3. Mas vale uma menção honrosa pra morte do Yahiko, que também é bem triste, mas não tanto quanto as outras da lista. Mas de todo jeito, bora continuar. Número 5. Azuma. Vamos para um personagem mais secundário, mas que tem uma morte muito bem executada. Não só pelo episódio do seu funeral, que é muito bom, toda a despedida dele falando as últimas palavras para os alunos é muito emocionante, mas o que me pegou de surpresa mesmo foi o personagem morrer, porque eu não tava esperando isso. Veja bem, eu tava bem acostumado àqueles desenhos bem mais infantis, que nem sangue tem, sabe? Tipo Ben 10, Liga da Justiça e tal. E lá, nesse tipo de cena que eles ameaçam matar um personagem, eles nunca matam. Sempre chega alguém pra salvar, e o Naruto foi o primeiro anime um pouco mais sério que eu assisti. Então eu tava achando que ia ser assim, que eles iam só fazer um drama, mas que ia chegar alguém pra salvar o Azuma no último segundo. Mas não chegou, o cara realmente morreu, e eu real não tava esperando por isso. Então, outro ponto positivo dessa morte é que ela realmente me pegou de surpresa. E isso acabou fazendo ela ser ainda mais triste. Eu quero falar aqui do episódio 82. Que é um episódio incrível, porque ele tem uma direção muito diferente do convencional, sendo o episódio mais melancólico de Naruto. Nem quando Jiraiya morreu foi tão triste assim, porque esse episódio é mais parado, ele usa mais planos sequências e mal tem trilha sonora. É muito imersivo e mostra justamente o vazio que o Shikamaru tá sentindo no momento. Eu realmente achei esse um dos melhores episódios do Shippuden, e eu queria que tivessem mais episódios assim, mais secos, melancólicos, porque funcionam muito bem. E tem a cena incrível do Shikamaru jogando Chogi com o pai dele. E o pai dele forçando ele a desabafar e no fim mandando ele botar tudo pra fora. E nessa cena o Shikamaru simplesmente quebra. E cara, essa cena é muito foda. Então a morte do Azuma não entra aqui tanto pelo personagem, que era mais secundário mesmo, mas pela direção dessa morte, que é excepcional. Número 4. Itachi. Bom, agora nós temos outro sacrifício. A morte do Itachi é bem legal porque o roteiro desse personagem é tão bem escrito que a morte dele, que de começo é satisfatória, se torna uma das mais tristes depois que a gente descobre o contexto por trás. E aquela cena quando eles repetem a morte dele, mas tocando Homecoming de fundo e mostrando ele sorrindo e as palavras dele pro Sasuke, cara, é muito emocionante. E o passado do Itachi é um dos mais trágicos do anime inteiro, já que ele era uma pessoa que tinha um futuro promissor, mas perdeu toda a adolescência e a vida dele por causa de uma decisão muito absurda que ele se viu obrigado a fazer por causa de toda uma treta política. O Itachi, na minha visão, não é nem herói nem vilão. Ele é só mais uma vítima desse mundo trágico e cruel de Naruto. E uma pessoa que foi basicamente obrigada a fazer uma atrocidade por um bem maior. E acabou perdendo toda a vida que ele poderia ter e acabou carregando o peso de ser odiado por todos e morreu por isso. E cabe até futuramente fazer um vídeo só sobre o Itachi, porque ele é um personagem muito profundo. Um dos mais profundos e melhores personagens de Naruto. Mas por enquanto, vamos ficar com a morte dele, que é uma das mais emocionantes de Naruto. Número 3. Obito. Pois é, acho que vocês já perceberam que em todo vídeo aqui do canal eu tenho que falar do Obito em algum momento. Não tem como, esse cara é simplesmente o melhor personagem do anime. E a morte dele é muito boa. Mais uma morte por sacrifício, e na real, literalmente todas as mortes dessa lista são por sacrifícios. Mas enfim, a morte do Obito me pegou bastante por ele ser o meu personagem preferido, e também pela trilha sonora. Quando ele morre é tocada Zutomieta, a música mais emocionante de Naruto, na minha opinião. E cara, só de ouvir essa música eu já fico emocionado. E tá certo que esse arco da Kaguya é o pior arco de Naruto,
Mas, cara, a morte do Obito é um dos grandes pontos altos desse arco. Eu concordo que o Obito ter virado amiguinho de todo mundo de um dia pro outro, ao ponto de se sacrificar, é bem forçado, inegavelmente, já que em um dia ele muda completamente de personalidade. Mas mesmo assim, ignorando esse fato, a cena de morte dele é muito triste. Cara, foi um grande evento. E bom, essa é a última grande morte de Naruto, então ainda tem isso. E cara, o Obito é o personagem que mais faz falta nessa reta final. O cara junto com o Madara simplesmente carregou o Naruto nas costas na Guerra Ninja. Então ele mais do que merece estar no top 3. Número 2. Jiraiya. Aqui está o número 1 de muita gente. A morte do Jiraiya é de fato construída para ser a grande morte de Naruto, ao ponto do Jiraiya ser um dos poucos personagens que não voltou no Edo Tensei, porque o próprio Kishimoto milagrosamente sabia o peso dessa morte. E cara, essa morte é construída de um jeito muito bom, com o Jiraiya na luta ficando cada vez mais ferido e debilitado, e cada vez tanto ele quanto você vão percebendo que não vai ter saída. O Jiraiya vai morrer nesse momento. E a cena dele quase morto, se levantando, dando um tom de esperança a um momento trágico, junto com a maravilhosa música Way of the Ninja tocando de fundo, é de tocar o coração. E diga-se de passagem, essa cena dublada ficou muito boa. Quando eu fui reassistir pra ver a dublagem, eu até me emocionei. E cara, a morte do Jiraiya, mesmo que pra mim não seja a mais triste, é a mais importante pra Naruto. Não só por ser um momento muito bom, mas por toda a importância que ela tem no desenvolvimento do Naruto e do anime no geral. E ela também constrói o Pain como um vilão extremamente poderoso, já que ele conseguiu matar um lendário Sannin. Então ela mais do que merece estar no segundo lugar. Mas sem mais enrolação, bora logo pro número 1. Número 1. Minato e Kushina. Cara, pra mim não tem morte mais triste no anime do que essa. E eu tô colocando dois personagens em um, porque os dois morreram juntos, na mesma circunstância de morte e no mesmo contexto. Então, eu tô contando como uma. E cara, mesmo sendo uma morte de flashback, ela consegue me tocar mais do que qualquer outra. Porque é muito triste você ver como o Naruto perdeu os dois pais e toda a infância boa que ele poderia ter tido por causa disso. Além disso, é muito bonito ver a trilha sonora e os dois deixando as mensagens finais pro Naruto, junto com a trilha sonora Father and Mother. E digo mais, a dublagem aumenta muito o nível dessa cena. Eu também assisti ela dublada e sério, cara, os caras conseguiram melhorar o que já era perfeito. Essa cena dublada ficou muito boa. Então mesmo se você não tiver visto o resto da dublagem, pelo menos essa cena eu recomendo que você veja, você não vai se arrepender. Mas cara, todo o simbolismo dessas mortes é simplesmente muito bom. A direção, a animação desse episódio, que é diferente das demais, tudo aqui é muito bem feito e funciona demais. E eu só consigo ficar pensando como seria se esses dois nunca tivessem morrido, o que infelizmente não foi o caso. Mas enfim, meus camaradas, então é isso. Essas foram as mortes mais tristes de Naruto, na minha opinião. Vocês concordam comigo? Se não, deixem aí nos comentários a sua lista e vamos ser respeitosos com a opinião do coleguinha. Mas é isso, deixem o seu like e até a próxima.